Sono e sonhos. Livro dos Espíritos, questão 400. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? É como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar à libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, mais deseja desembaraçar-se dele. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam, e como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. 402. Como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, faculdades do que em vigília. Tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, neste mundo ou em outro. Quando dizes, tive um sonho esquisito, horrível, mas que não tem nada de real, engana-se. É muitas vezes a lembrança dos lugares e das coisas que vistes, ou que vereis numa outra existência, ou em outro momento. O corpo estando entorpecido, faz com que o espírito se empenhe em superar suas amarras e em investigar o passado ou o futuro. Pobres homens que pouco conheces dos mais simples fenômenos da vida. Julga-se sábio, entretanto, embaraça-se com as coisas mais simples. Ficas perturbado com as perguntas de todas as crianças. O que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta em parte a alma do corpo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se encontra após a morte. Os espíritos que logo se desligam da matéria, quando desencarnam, têm um sono consciente. Durante o sono, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores e com eles viajam, conversam e se instruem. Trabalham até mesmo em obras que depois encontram prontas, quando, pelo desencarne, retornam ao mundo espiritual. Isso deve nos ensinar uma vez mais a não temer a morte, uma vez que morremos todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados, mas para o grande número de homens que, ao desencarnar, devem permanecer longas horas nesta perturbação, nessa incerteza da qual já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os evocam, ou vão procurar prazeres talvez ainda mais baixos que os que têm aí. Vão se envolver com doutrinas ainda mais desprezíveis, ordinárias e nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera a simpatia na terra não é outra coisa, senão o fato de homens, ao despertar, se sentirem ligados pelo coração àqueles com quem acabam de passar de 8 a 9 horas de prazer. Isso também explica as antipatias invencíveis que sentimos, intimamente, porque sabemos que essas pessoas com quem antipatizamos têm uma consciência diferente da nossa e as conhecemos sem nunca tê-las visto com os olhos. Explica ainda a nossa indiferença, pois não desejamos fazer novos amigos quando sabemos que há outras pessoas que nos amam e nos querem bem. Em uma palavra, o sono influi mais na vida do que pensamos. Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre se relacionando com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar entre nós. Deus quis que, em contato com um vício, eles pudessem se renovar na fonte do bem, para não mais falharem, eles que vêm instruir os outros.
O sono é a porta que Deus lhe abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que deve devolvê-los a seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, mas nota que nem sempre sonhas, porque nem sempre lembras do que viste, ou de tudo o que vistes. É que sua alma não está em pleno desdobramento. Muitas vezes, apenas fica a lembrança da perturbação que acompanha a partida ou a volta, a qual se acrescenta a do que fizeste ou do que o preocupa no estado de vigília. Sem isso, como explicarias esses sonhos absurdos que têm tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos se servem também dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Além disso, vereis dentro em pouco se desenvolver uma outra espécie de sonhos. Ela é tão antiga quanto a que já conheces, mas a ignoras. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança de alma quase inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que falamos. Essa outra espécie de sonhos é a mediunidade. Joana d'Arc, heroína francesa, comandou os exércitos da França à vitória sobre os ingleses, orientada por seus sonhos e suas visões. Jacó, patriarca hebreu do Antigo Testamento, que viu em sonhos uma escada que levava da terra para o céu. Procura distinguir bem essas duas espécies de sonho, dentre os que vos lembra. Sem isso cairás em contradições e erros que serão funestos à fé. Kardec comenta: os sonhos são produtos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da convivência. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais afastados ou jamais vistos, e algumas vezes até a outros mundos. Daí a lembrança que traz à memória acontecimentos realizados na existência atual ou em existências anteriores, a estranheza das imagens do que se passa ou do que se passou em mundos desconhecidos. Misturadas com as coisas do mundo atual, formam esses conjuntos estranhos e confusos, que parecem não ter sentido nem ligação entre si. A incoerência dos sonhos se explica ainda por lacunas que a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho produz. Isso seria como uma narração ao qual se tenha truncado frases ao acaso, ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.